Oi, meus alunos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você está assistindo essa videoaula, mas, né? Hoje, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou a Bia, a gente já se conhece. Antes da gente entrar no assunto da aula, eu queria primeiro me desculpar com vocês, que as duas últimas não, né? Mas as minhas duas últimas aulas que eu ia ministrar para vocês, acabou que eu não ministrei. Então, eu queria pedir desculpa para vocês, mas eu deixei vocês em boas mãos. Quem ministrou ela foi a Keren. Então, deixo aqui também o meu muito obrigada para a Keren, diante de todos vocês. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, né? Eu falei para vocês que nossa aula sempre ia ser daquele formato, eu gravando a lousa, mas aconteceu os imprevistos e essa aula hoje eu não vou conseguir. Peço que me desculpem. Justamente essa aula é um tema um pouco delicado, é um tema que muita gente tem muita dificuldade, mas eu dei o meu melhor para fazer os slides e vou dar o meu melhor para explicar para vocês. E mesmo assim, se alguma coisa não ficar clara, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês me mandam mensagem, me mandem qualquer coisa no e-mail para eu tirar e sanar essas dúvidas, porque pode ter certeza que questão com esse tema da aula de hoje cai muito no vestibular, pelo menos uma questão, tá? E o tema da nossa aula de hoje. Opa, não vai passar o slide, não? O tema da nossa aula de hoje é função exponencial e função logarítmica, tá? Então, abre o seu coração, confia em mim, tá? Confia em mim no que eu vou dizer agora. Eu vou dizer para vocês que é um tema fácil. É fácil, só basta vocês acreditarem. Então, confia em mim e abre o coração e vamos começar, tá? Um pouquinho fazendo uma introdução, né, sobre função exponencial e função logarítmica. Sobre o crescimento exponencial, em alguns casos, pode ser vertiginoso. O que é isso? Ou ele sobe muito rápido, ou ele cai muito rápido. E em outros momentos, pode tender lentamente a zero, sem nunca atingi-lo. Ele fica passando perto do zero, mas ele não atinge o zero, tá? A função exponencial é fundamental para explicar numericamente desde fenômenos biológicos até fenômenos físicos complexos, como a transmutação radioativa. No próximo slide eu trouxe alguns exemplos também que falam um pouco sobre isso, né? A situação que a questão aborda que a gente pode usar a função exponencial. Que é, por exemplo, a questão fala sobre o crescimento de bactérias em um meio de cultura, de um número que dobra em períodos regulares, como, por exemplo, sei lá, a população de uma cidade passa, ou a vacinação, entre outros, né? Os juros compostos nas aplicações financeiras, e está presente também na fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Antes da gente entrar realmente em função exponencial, eu queria abordar com vocês, relembrar, sobre potenciação. Vou passar assim bem rápido, tá? Potenciação é a multiplicação sucessiva de um mesmo fator. O expoente n indica que a base A foi multiplicada por ela mesma n vezes. A elevado a n é chamado de potência. Como aqui a gente tem esse exemplo, se o nosso n for 3, significa que é A vezes A vezes A. Se o nosso n for 2, significa que é A vezes A. E assim sucessivamente. Vamos relembrar um pouquinho aqui também sobre as propriedades da potência. Aqui na propriedade 1, ela me diz que o quê? Que potências de base iguais, mas com... Oh, meu Deus, esqueci o termo. O número elevado diferentes, a gente soma. Os expoentes potências com base iguais, mas com expoentes diferentes, a gente soma, mas na multiplicação, né? Estou multiplicando duas potências de base igual, mas expoentes diferentes, a gente soma os expoentes. Aqui no outro, se eu tenho duas potências, mas eu estou dividindo as duas, a base é igual, mas o expoente é diferente, eu subtraio os expoentes. Aqui na propriedade 3, quando eu tenho potência na potência, eu multiplico os expoentes. Na propriedade 4, quando eu tenho um produto, né, elevado a alguma potência, eu coloco a potência nos dois termos do produto. Então, fica A elevado a N vezes B elevado a N. Na propriedade 5,
a minha base, ela é uma divisão, e ela é elevado a divisão, a fração inteira é elevada a n, então eu coloco os dois termos da fração elevada a n, fica a elevado a n sobre b elevado a n. Aí aqui na propriedade 6, o meu expoente ele é negativo. Como que a gente faz para trabalhar ele? Embaixo do a gente não vê, mas tem um 1. Então é só a gente inverter. Aí é a elevado a menos n, vira 1 sobre a elevado a n. Mas fazendo uma observação, o nosso a tem que ser diferente de zero. Aqui na propriedade 7 é mais ou menos a mesma coisa. Quando eu tenho a sobre b elevado a menos n, eu inverto, fica b sobre a elevado a n, e aqui também o nosso a tem que ser diferente de zero e o nosso b também, né? E aqui na última propriedade, o nosso expoente ele é uma fração, então é a elevado a m sobre n. A gente inverte e transforma tudo isso numa raiz. E aqui eu gosto sempre de falar que o que está por cima vai por dentro e o que está por baixo vai por cima, né? Que aí fica raiz n de a elevado a n, tá? Essas são algumas propriedades da potência. E eu queria falar também que aqui todas as propriedades elas valem da direita para a esquerda, assim como da direita para da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tá? Como por exemplo, se meu exercício deu a elevado a m mais n, eu posso transformar em a elevado a n vezes a elevado a n, né? Tipo, os dois lados da igualdade é verdadeiro. Eu posso tanto mudar a multiplicação para a soma dos expoentes aqui, usando como exemplo a nossa propriedade 1, como pegar a soma dos expoentes e transformar na multiplicação. Agora falando um pouquinho exatamente sobre função exponencial. Função exponencial é qualquer função real da forma, né, que o f de x seja com algum expoente, né? Aqui no exemplo é a elevado a x. E o a ele tem que ser maior que zero e a tem que ser diferente de 1. Agora falando sobre os gráficos da função exponencial. A função exponencial que eu escolhi para fazer como exemplo é o f de x igual a 2 elevado a x. E dá exatamente este gráfico aqui, onde o gráfico é crescente, não cruza o eixo x. Pode ver que aqui embaixo, do lado esquerdo, a função ela passa bem rente para cortar o x, mas ele não corta, tá? E não cruza o eixo x, né? E intercepta o eixo y no ponto 0 e 1, como nós podemos ver. Aí eu peguei como exemplo segundo também ao contrário desta, né? Que ficou 1 sobre 2 elevado a x. E me dá este gráfico aqui, ok? Pode ver aqui também que ele se aproxima de x, mas ele não corta o x. O gráfico, nesse caso, é decrescente e também cruza o eixo y em 0 e 1 e não intercepta o eixo x. Ops. Agora falando um pouquinho sobre equação exponencial, que é o que a maioria dos exercícios pedem, o que é? Como que eu vou saber que uma equação ela é exponencial ou não? A incógnita, ela tem que estar no expoente. Então, se você viu a incógnita, tem um x, a incógnita, o a, o b, qualquer letra que se use como incógnita, tem que estar no expoente, você vai saber que é uma equação exponencial, e no próximo slide eu vou explicar para vocês mais como que a gente desenvolve. Para resolvê-las, escrever os dois lados da igualdade como potências de uma mesma base. Chega-se, então, a esse exemplo aqui, né? Onde, como nas propriedades, as bases sempre são iguais para a gente mexer com o expoente, e é no expoente que está a nossa incógnita, então a gente vai sempre buscar manter as nossas bases iguais para a gente poder mexer nos expoentes, tá? E aqui, como no exemplo, a elevado a x é igual a elevado a y. Isso implica que x é igual a y. Aqui, no exemplo, que eu usei o exercício 1, ele é um exercício de segunda fase da Unesp, e é tranquilinho, gente, vem comigo. O exercício diz assim: considere a função dada por f de x é igual a 3 elevado a 2x mais 1, mais m vezes 3x mais 1, né? Aí o exercício A diz o seguinte: quando m é igual a menos 4,
Determine os valores de x para os quais f de x seja igual a zero. Aqui na resposta, na parte A, eu coloquei aqui para vocês. O que a gente faz, né? Como que a gente resolveria? O primeiro passo é a gente substituir o m por menos 4. E aí eu substituí aqui onde eu estou passando o mouse. Ficou 3x, ou 3 elevado a 2x mais 1, mais menos 4 vezes 3x mais 1. A partir disso, eu vou mexer com essa primeira parte aqui, né? De 3 elevado a 2x mais 1. O que eu fiz? Eu vou usar aquela primeira, a propriedade, né? Que aqui ficou 3x, fecha os parênteses, elevado a 2. Eu posso multiplicar, né? Vou multiplicar 2x, vai ficar 2x vezes 3. Mas e o 1, Bia? O que aconteceu? Eu coloquei, eu quis, como que eu posso, gente? Calma, que eu tô aprendendo ainda, como que eu posso explicar para vocês desse jeito, né? Mas assim, aqui nós temos a soma de dois termos. Eu quis separar os dois para facilitar a nossa vida. Então, usei aquela primeira propriedade. Então, ficou 3 elevado a 2x mais 3 elevado a 1. Só que esse 2x eu quis simplificar mais uma vez. Tem aquela propriedade de potência da potência onde eu multiplico os expoentes. Então, foi isso que eu fiz. Ficou, abre parênteses, 3x, fecha parênteses, elevado a 2, vezes 3. Por quê? Porque 3 elevado a 1 é 3, é ele mesmo. E aqui no primeiro termo, de 3 elevado a x elevado a 2, como a gente multiplica os dois, né? Ficaria 2x. Aí aqui no restante, né? Eu só troquei o sinal, por causa que mais com menos é menos. Aí ficou 3 elevado a x elevado a 2 vezes 3 menos 4 vezes 3x, 3 elevado a x mais 1. Tudo isso igual a zero, porque ele quer os valores para os quais f de x seja igual a zero. Agora, como a gente tem aqui nos dois lados 3x, para a gente ter uma incógnita só, a gente considera que 3x é igual a t. Para a gente não trabalhar com 3x e se embolar, a gente pode trocar por uma letra para facilitar a nossa vida, né? Então, todo lugar que tiver 3x, ele fica igual a t. Tanto que foi por isso que eu quis mexer de novo ali no começo, para ficar 3 elevado a x elevado a 2, para ficar incógnitas iguais, né? Ter só uma incógnita no nosso exercício. Então, todo lugar que tiver 3x, a gente substitui por t. Aí ficou 3t ao quadrado menos 4t mais 1. Tudo isso igual a zero. Caímos numa equação de segundo grau, né? E a gente resolve por Bhaskara e ficou que o quê? Que o t é igual a 1 e t é igual a 1/3. Aí ele quer saber os valores de x para os quais f de x seja igual a zero. Então, a gente só coloca aqui, ó. Se t é igual a 1, aí a gente agora oh, meu Deus, a gente faz o processo inverso da substituição. Então, se a gente falou que 3x é t e o t é 1, então a gente coloca 3 elevado a x é igual a 1, né? Todo número elevado a zero é 1, então o nosso x é zero. E aqui no outro exemplo, se nós falamos que 3 elevado a x é igual a t e t é igual a 1/3, então ficou 3 elevado a x é igual a 1/3, né? E com aquelas propriedades do começo também, a gente pode inverter e colocar como expoente o menos 1. Aí ficou x igual a menos 1. Ficou 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 1. Então, o nosso x é menos 1. Certo? Agora, na questão B. Determine todos os valores reais de m para os quais a equação f de x igual a m mais 1 não tem solução real, tá? O que a gente fez? A gente colocou aqui o f de x, que é isso que ele deu no começo, 3 elevado a 2x mais 1, mais m vezes 3x mais 3 elevado a x mais 1. E a gente igualou com esse m mais 1, certo? Foi do jeito que eu fiz aqui. Estou acompanhando a linha de raciocínio do jeito que eu coloquei aqui para vocês, né? Eu igualei os dois lados e coloquei igual a zero também.
Aí, aqui, eu passei, né, esse -1 para o outro lado, que cortou esse +1 do começo, m mais 1, eu passei esse 1 para o lado direito, só que ele vai passar negativo, ou seja, ele vai cortar com o +1 já está do lado direito, né, -1 mais 1 é igual a 0. Aí foi isso que eu fiz. E aqui eu simplifiquei de novo, como do mesmo jeito que a gente fez aqui no começo, para a gente ter apenas uma incógnita igual. Que aí ficou 3 elevado a x elevado a 2 vezes 3, mais m vezes 3 elevado a x, né? Aqui não vai ter o 1, porque cortou com o 1 que estava do lado esquerdo junto com m. Aí agora, o que a gente vai fazer? Fazendo 3x igual a t, a todo lugar que tiver 3x, a gente substitui por t. Ficou como? M é igual a t ao quadrado vezes 3, mais m vezes t, certo? Aqui a gente vai resolvendo, né? Fica 3t ao quadrado mais mt menos m igual a 0. Aí aqui, para que a equação 3t ao quadrado mais mt menos m igual a 0 não tenha solução real, o delta tem que ser menor que 0. Portanto, m ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos m menor que 0, isso nos dá m ao quadrado mais 12m menor que 0. Isso implica que menos 12, que o m é maior que menos 12 e menor que 0, tá? E agora eu vou cortar essa aula e a gente se encontra na próxima aula de logaritmos. Ok, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem, que esse é um tema muito importante. É tudo novo para mim explicar desse jeito, mas espero que tenha ficado claro, tá bom? Abraços e bom estudo.